Senhor, estamos aqui querendo ouvir a Tua voz. E não apenas ouvir a Tua voz para termos uma experiência transcendental com o Senhor. O que nós queremos, ó Deus, é ouvir a Tua voz, obedecer a Tua direção e experimentar na prática. Queremos viver aquilo que a Tua palavra diz. Livra-nos, ó Deus, de sermos apenas ouvintes. Queremos ser desafiados pela Tua palavra para fazer o que precisa ser feito. Que o Senhor nos ajude agora a ministrar e a ouvir, e que as nossas mentes possam captar, entender, e que o nosso coração possa estar disposto a fazer, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Semana passada eu participei de uma das maiores conferências de liderança do mundo, o Leadership Summit, que aconteceu em Chicago. Estive lá com o pastor Alexandre e o Jorge Mendes, que trabalha aqui conosco, e caiu no nosso colo um testemunho muito interessante. Eu já tinha ouvido falar, mas nem lembrava mais. É um testemunho de uma jovem senhora de 45 anos, uma africana de Ruanda, chamada Immaculée Ilibagiza. Tem a foto dela ali. Como é muito comum na África, essa senhora pertence a um grupo étnico chamado Tutsi. E no ano de 1994, quando ela tinha 22 anos, a então estudante de engenharia elétrica, teve a sua vida virada de cabeça para baixo, numa experiência que realmente marcou a vida dela e de 1 milhão de pessoas, pelo menos, e daqueles que estavam envolvidos a esse 1 milhão de pessoas ali no seu país, Ruanda. Mais ou menos na época da Páscoa, ela estava na faculdade e veio visitar no feriado de Páscoa a família, e passando aquele fim de semana da Páscoa em casa, foi bem no fim de semana que houve uma explosão de uma revolta, que já estava anunciada já há algum tempo, estava planejada, prevista por alguns, e o objetivo dessa revolta era fazer uma limpeza étnica. Um outro grupo étnico, irmão, que convivia pacificamente com os Tutsis, os Hutus, deu vazão a um ódio que paulatinamente foi plantado no coração dessa gente, e em 91 dias aconteceu um genocídio que foi horrível. 1 milhão de pessoas foram mortas, e as pessoas que matavam eram as vizinhas. Imagine, você é um Tutsi, tem um vizinho que é Hutu, e um dia ele levantou e estou sendo orientado a matar os Tutsis. E vizinhos matando vizinhos, amigos matando amigos, pessoas que conviviam na mesma região, né? E o pai da Immaculée, entendendo o que estava acontecendo, pegou a sua filha e levou na casa de um vizinho que era um pastor Hutu, e pediu para que ele escondesse. Era um pastor que não aderiu ao massacre, e falou: por favor, esconda a minha filha, que nós vamos tentar resolver essa questão. E ela entrou num cubículo, num banheiro de 1 metro por 1,5 metro, e lá ela ficou. E ela achou já pequeno aquele lugar, mas daqui a pouco aquele pastor trouxe mais 7 mulheres, e elas ficaram 91 dias lá dentro daquele lugar, esperando que essa onda passasse e experimentando a libertação de Deus e os milagres de Deus na proteção, enquanto toda a sua família estava sendo assassinada, menos um irmão dela, que por acaso não estava no país naquela oportunidade, e ele também teve a sua vida salva. Essa é uma história que pode ser lida num livro que ela escreveu, mas também é muito importante entender que esta história podia ser mais uma história de ódio e de morte, se não fosse o fato dela ter tido uma experiência de perdão. Essa mulher, confrontada pela palavra de Deus, que diz
perdoe assim como eu os perdoo. A palavra de Deus que diz, amem os seus inimigos. Ela foi levada pelo Espírito de Deus a perdoar aqueles que mataram brutalmente os seus familiares. E a pergunta que eu faço hoje de manhã é a seguinte: é possível amar um inimigo? É possível perdoar um inimigo? É possível a gente dar um passo além da convivência com pessoas com as quais é fácil conviver? É possível? E para a gente tentar responder essa pergunta, se é possível amar um inimigo, a gente precisa qualificar esse inimigo. Porque inimigo não são os hutus que vieram matar a nossa família. Se eu perguntar para você, você tem inimigo? Você vai dizer, não, não tenho nenhum inimigo. Nós precisamos definir inimigo. Cada um vai ter uma definição diferente. Uma pessoa talvez que tenha abusado de você na infância, uma pessoa que tenha feito muito mal para a sua vida, que tenha atrapalhado, tirado talvez a sua alegria por um período, alguém que tenha maltratado você. Alguns estão convivendo no dia a dia com casais, estão na mesma casa, às vezes dormindo na mesma cama, e um é inimigo do outro, não consegue se amar. O inimigo é personalizado nessa altura do campeonato, no nosso contexto. Você tem o seu, e eu tenho o meu. E é desse inimigo que nós estamos falando que devemos amar. Uma pessoa que você não gosta, que não gosta de você, que quer o seu mal, a definição é sua. A palavra de Deus, lá em Mateus, vai dizer lá no Sermão do Monte, que o Senhor Jesus diz, olha, ame o seu próximo. Ouvistes? Vocês ouviram o que foi dito. Amem o seu próximo, odeiem os seus inimigos. Isso é o que foi dito. Porém, eu vou dizer para vocês, vocês devem amar os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem vocês. Esse é o estilo de vida que devemos viver. Eu creio que depois desses meses todos falando sobre a cruz, não há dúvida mais para cada um de nós. Nós já entendemos que a cruz não é apenas um símbolo de adorno da religião cristã, que enfeita templos cristãos, pescoços de cristãos, que penduram uma cruzinha assim, né? Ou fazem um broche, um brinquinho de cruz. Cruz não é apenas um adorno da religião cristã. Cruz é instrumento de morte. Não há nada de romântico nela. Quem via uma pessoa carregando uma cruz sabia exatamente o que ia acontecer com ela. Uma pessoa que carregava uma cruz e era testemunhada por alguém, aquela pessoa que testemunhava sabia que no fim daquela cruz haveria uma crucificação, haveria morte. Agora, cruz para nós, que vivemos o Evangelho dia a dia, é o que dá norte para a gente, é o que permeia a nossa vida, é o que dá cor, sabor para a vida cristã, modifica os aspectos da vida de uma comunidade que pretende se identificar de forma profunda com Deus. Se você se identifica com a cruz, você está comprometido a ter uma transformação interior. E viver conforme a cruz, que é a nossa proposta, não é simplesmente um chamado para um tema. Viver conforme a cruz, que é a nossa proposta, é uma maneira nome fantasia, de que temos, da maneira como devemos amoldar o nosso caráter, trazer o nosso caráter e amoldar o nosso caráter ao caráter do mestre. E o mestre tem um convite que não é nada atraente.
Porque o convite de Jesus é o seguinte: você quer ser meu discípulo? Ontem nós fizemos aqui o Café com Pastores, né? Pessoas que querem ser batizadas, pessoas que querem se tornar membros da igreja, então a gente te convida para tomar um café. Não é? Tudo isso é muito legal, muito bonito, a gente vai continuar fazendo isso, mas o convite que Jesus faz para ser discípulo, e eu espero que você que está vindo, você que está aqui, você que já está aqui há muitos anos, possa entender isso, que o nosso convite para ser discípulo está ligado diretamente com a cruz. Jesus diz: quer ser meu discípulo? Então carregue a sua cruz e o quê? Siga-me, porque eu também já estou levando uma. Eu tenho um ponto central na minha palavra hoje de manhã, e o meu ponto não é o teologar, não é o divagar sobre conceitos teóricos que a palavra de Deus apresenta sobre cruz, ou sobre perdão, ou sobre inimigo. O meu ponto é um só e é simples. Eu e você, este é o meu ponto. Eu e você não temos nenhum argumento, não há argumento bíblico que justifique não perdoar qualquer pessoa. Não há um argumento bíblico que justifique não perdoar qualquer pessoa. Perdoar é um requerimento para os que foram perdoados por Deus, e não há nada que justifique o contrário. Ter a marca, ser um perdoador, é uma orientação clara da palavra de Deus que deve ser obedecida. Perdoar não é uma coisa que a gente vai sentir e vai fazer quando sente. Perdoar é alguma coisa que deve ser obedecida. E obediência não pode esperar. Quando alguém dá uma ordem, a gente obedece. Em nenhuma área a obediência pode esperar. Ainda mais tratando-se de perdão. Porque o perdão, quando é entregue, quando é dado, ele liberta. Ele transforma. E é isso que será requerido da sua parte hoje de manhã. Que você entenda, visualize, aonde você deve trabalhar isso. Alguém fez mal para você, e você vai perdoar, porque é isso que Deus quer. Foi esse exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Eu creio que para isso a gente precisa relembrar o conceito de perdão de Deus, porque o perdão que nós vamos entregar para alguém, ele está muito ligado não ao que Deus fez, não ao modelo de perdão de Deus para conosco, porque isso a gente não consegue alcançar, mas à compreensão de como fomos perdoados, o tamanho do perdão que recebemos. A compreensão correta da dimensão e da grandeza do perdão de Deus pode ajudar você a ajustar o seu viver, o seu dia a dia, a um padrão mais exigente, um padrão mais elevado, que certamente vai colocar ordem no seu mundo interior, se for vivenciado. Eu e você, quando perdoamos alguém, isso eleva a gente para um outro momento, para um outro padrão de vida. Se consegue vivenciar isso, você muda o seu padrão. Que fique claro que o perdão de Deus não é algo simples, baseado numa ideia simplista sobre pecado e uma ideia rasa sobre quem Deus é. O perdão de Deus não é isso, porque tem esse componente do pecado. O pecado tem a ver com um limite que foi ultrapassado e com um padrão que eu não consigo alcançar. Quando eu não consigo alcançar aquele padrão de um Deus santo, do Deus criador, do Deus poderoso, do Deus grandioso, do Deus amoroso, quando eu não consigo alcançar esse padrão, é pecado. Ou quando Ele estabeleceu um padrão, um limite, e eu ultrapassei aquele limite, isso é pecado. E parece que a gente pensa assim, pecado tem só a ver com o limite que foi ultrapassado, não é? Então a nossa maneira simplista de ver é essa. Deus estabeleceu o limite,
não coma do fruto dessa árvore. E aí, quando o limite foi ultrapassado por Adão e Eva, aí o pecado ou a desobediência resultou na queda. Por quê? Porque Deus ficou chateado e resolveu mandar todo mundo embora. Gente, não é isso. O que aconteceu na realidade é que o pecado, ao se apresentar, tornou impossível a convivência entre o Deus Santo e o homem agora pecador. E o pecado expulsou naturalmente o homem da presença de Deus, porque Deus não consegue conviver com isso. O pecado, então, foi o fracasso do homem em amar a Deus de maneira correta. O pecado foi a não compreensão da essência do caráter de Deus. O pecado foi e é a recusa em se obedecer ao Criador como Senhor, como aquele que diz como as coisas são. Foi e é a busca da independência numa tentativa infeliz de sermos independentes. Nós queremos ser independentes. Isso foi uma tentativa infeliz, frustrada, insana, de acharmos que poderíamos ser como Deus e comandar a nossa própria vida. E aí cada pecado se apresenta como uma expressão prática de um espírito de rebeldia contra Deus. E Deus não consegue conviver com isso. Aí diz, Salmo 51:4, Davi falando, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. O que nos faz concluir então que pecado é algo gravíssimo, não é grave ou mais ou menos grave, com graduações, depende do pecado. Tem pecado que é gravíssimo, tem pecado que é mais ou menos, tem pecado que Deus até suporta. Não, todos eles são gravíssimos. E o ser humano é o único responsável pelo seu pecado, portanto o único culpado. O cristianismo, então, trata seriamente com essa questão de pecado, mas não se ocupa exclusivamente do pecado. O cristianismo se ocupa do perdão também. A cruz não é apenas a vergonha do que fizemos com Cristo, mas é acima de tudo a glória e a beleza do que Ele fez por nós. A cruz foi a única reação possível do Deus Santo diante do pecado. Então, por amor, Deus reagiu com ira e se colocou no foco da ira, entregando-se a si mesmo, dando o seu Filho Jesus. A ira de Deus é diferente da nossa ira. A ira de Deus é o confronto natural da santidade com o pecado. E porque nem sempre temos a dimensão exata da gravidade do pecado, também nem sempre conseguimos dimensionar a grandiosidade do perdão que recebemos. Foi pago um alto preço para que recebêssemos o perdão de Deus, realmente alto. Então, se você consegue entender a dimensão do pecado, a dimensão do tamanho do perdão, você começa a entender também, começa a fazer sentido algumas ordens, algumas orientações que a palavra de Deus nos traz. A primeira delas, por exemplo, é odeie o mal. O amor deve ser sincero, diz a palavra de Romanos, sem hipocrisia. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao bem. Existe aqui uma questão interessante, porque normalmente vemos o amor e o ódio como algo mutuamente excludente. O amor expulsa o ódio expulsa o amor, no entanto, o amor sem hipocrisia é o amor que busca o bem maior dos outros e se importa com o que os outros estão experimentando. Isso quer dizer que ele odeia todo e qualquer mal que possa estragar isso. Qualquer coisa que possa estragar o fato de eu amar você, eu devo tirar da minha vida, odiar, tirar, arrancar da minha vida. A ninguém devolva mal por mal. A ninguém devolva mal por mal. Não retribua a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança,
eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 17 e 19. O povo de Deus está proibido de fazer a vingança e de maquinar o mal para quem fez o mal, nem mesmo nos alegrar com o mal alheio. A gente ouve a história da Imaculée e a gente fica pensando, mas é uma história tão distante de nós. Alguns anos atrás, nós tivemos uma pessoa em nossa igreja que experimentou não um genocídio, mas experimentou o assassinato de um filho. Thelma, que trabalhou aqui conosco na área do Ministério de Intercessão, muitos anos, tinha um filho que foi dado para ela, um filho de amor, né? Porque eu sempre digo o seguinte, quando a gente consegue gerar o próprio filho, ele tem um peso. Mas quando a gente resolve adotar um filho, para mim isso aí é uma coisa incrível, não é? E foi o que a Thelma fez. Ela tinha um filho, amado, por escolha, sabe? E com 13 anos, aproximadamente, um dia eu estava em casa, acho que era um sábado, não me lembro mais exatamente, recebi uma ligação, olha, o Paulinho desapareceu, tá? E ficou aquela liga para lá, liga para cá, não, mas ele vai aparecer, onde ele está, onde ele não está, e tal. Naquele fim de dia nós soubemos a notícia, que ele tinha sido assassinado por uma pessoa da rua, que ele conhecia, tinha sido abusado, assassinado brutalmente, e fizemos o enterro dele, e eu estava falando com a Thelma agora no início do culto, ela estava me dizendo, foi bem no outro domingo, ela disse assim, olha, no outro domingo você pregou sobre quem é o seu próximo, né? Eu nem lembrava mais disso, né? E aí ela falou, bom, o meu próximo é a pessoa que matou o meu filho. E ela deu esse passo na direção de perdoar. Porque ela pensou assim, se ele morrer e for para o inferno, serão 2 derrotas. Porque o meu filho foi para o céu. E ela soube depois, né, que ele veio se converter, etc. Ele foi condenado, né, mas ele foi perdoado pela mãe que sofreu a dor. Aí eu fico pensando, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O povo de Deus está proibido de fazer vingança, de maquinar o mal para quem fez o mal, nem mesmo nos alegrar quando o mal acontece com o outro. A nossa vida deve ser caracterizada pelo não à violência, pelo fazer o bem e não o mal, pelo viver em paz com todos, não com alguns da nossa simpatia, que não tenham feito nada para nós. A nossa vida deve ser caracterizada pelo não julgamento. E aqui fica o exemplo de Jesus que não revidou, quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças. Nossa meta é desenvolver amor e surpreender os que nos ofendem. É lógico que nem todos têm uma experiência tão profunda como a Imaculée ou a Thelma. Como eu disse, o nosso inimigo pode estar bem perto, pode ter feito uma coisa muito simples. É porque nós somos cheios desses mimimis, de nhu, e a gente se ofende com tudo e não perdoa, acha ruim, não aceito, etc. Né? Mas a palavra de Deus diz aí, vivam em amor, vivam em amor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vivam em amor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor. É óbvio que isso não foi dito como regra para aqueles que nós não vemos a hora de encontrar de novo. Sabe, porque tem gente assim, que a gente não vê a hora de encontrar de novo.
O meu GP se encontra toda sexta-feira, eu não vejo a hora de chegar outra sexta-feira, para a gente encontrar aquela gente legal, querida, boa, mas tem gente que é insuportável. É verdade ou não? Tem gente que você não quer nunca falar, tem gente que você não quer nem se relacionar. E a palavra de Deus diz para que a gente viva em amor. Com quem? Com essas pessoas. Porque com um amigo, com gente querida, cheirosa, é fácil. O amor é expresso em ações simples do dia a dia. A palavra de Deus diz, seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vivemos num tempo onde a revolta está pulsando, que a intolerância está latente, a gente não gosta das pessoas de graça. Não fui com a sua cara, tá bom? Não vou com a sua cara. Não sei nada de você, mas não fui com a sua cara, não te engulo. Fazemos isso ou não? Às vezes olhamos assim, olhamos assim. Não te engulo, safado. Né? Porque a gente é hipócrita, não é? Nós somos falsos. É um tempo de impaciência mútua. Um tempo que determina que não vou tolerar quem não pensa como eu. E às vezes, escondidos nas redes sociais, damos vazão à nossa falta de amor, à nossa falta de coragem, à nossa covardia. A palavra é clara, não é assim que devemos viver. Ela diz que devemos nos esforçar para viver em paz com todos, porque isso é marca distintiva dos filhos de Deus. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E esse esforço não depende dos outros. Eu vou viver em paz com você, se você for muito legal comigo. Mas se você não cooperar, não preciso, que eu fiz todo o meu esforço. Eu não estava a fim de fazer esforço nenhum. Todo o possível, não é, faz uma tentativa. Não, façam todo o possível para viver em paz com todos. Está na hora da gente parar, entender, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Chega. Gente encrenqueira não vai conseguir de jeito nenhum. Como é que você quer ser conhecido? Aliás, eu penso isso, né? A gente fala, o que vai estar escrito na sua lápide? Quero que, sei lá, que se lasque, né, o que vai estar escrito na minha lápide. Quero saber o que você pensa de mim hoje. Na lápide. Todo mundo mente no velório, gente. A pessoa vê lá o corpo, fala, ai, coitado, morreu, né? Larga uma mentira ali, era tão bonzinho, era nada. Quando você falava dele quando ele estava vivo? Então, como é que você deve ser, o que as pessoas dizem quando você não está presente a seu respeito? Que você é quem? Lá vem, chegou o encrenqueiro, não pode, olha lá. Nós vamos parar para ver o que está acontecendo com a gente. Voltando à nossa história do início, da Imaculée, Eliba Giza, nós precisamos entender o que aconteceu com ela, porque ela quando estava ali naquele banheirinho, de 1 metro por 1,5 metro, com outras 7 mulheres, 8 mulheres lá dentro, ela teve uma experiência de consciência com Deus. Em algum momento, ela teve uma experiência que caiu a ficha dela. A gente não acontece, a gente resolve. Às vezes tem um tempo, né, de processamento para que a coisa aconteça. E ela teve o tempo de processamento e ela teve uma experiência de consciência com Deus. Caiu a ficha dela. E quando você entende isso, entende o que a palavra quer de você, a partir daí você entende que a obediência não pode esperar. No momento que você entende, cai a ficha, você entende, então você age. Então hoje, se tem uma pessoa dormindo do seu lado, acorda ela para a ficha cair. Né? Cai a ficha. Porque hoje é o dia de cair a ficha, de você ter consciência. Tem alguém que você precisa perdoar. Tem alguém que você precisa perdoar. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali,
diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. A oferta aqui não é dinheiro, a oferta aqui é culto, a oferta aqui é relacionamento com Deus, é entrega de adoração. É o que fazemos cada domingo, quando nos encontramos aqui juntos. Fazemos isso de forma coletiva. E quando você, então, está diante de Deus para entregar o seu culto, a sua adoração, você se lembra do que o seu irmão tem uma coisa contra você, ou você tem alguma coisa contra ele. Pare, vai acertar. E Deus nos dá essa oportunidade 2, 3, 4 vezes por ano. É impressionante como esse assunto volta, né? Esse assunto volta. Volta porque a gente é fraco nisso. A gente é louco para ganhar perdão de Deus, para pedir perdão para Deus. Mas a gente é terrível na hora de perdoar pessoas. Foi o que aquela mulher fez, foi o que a Thelma fez. Elas perdoaram seus algozes. Elas já não carregam os seus inimigos para todo canto. Elas decidiram obedecer logo. Sabe, eu não creio que nós precisamos melhorar o nosso nível de perdão. O que nós precisamos é melhorar o nosso nível de amor. Não precisamos ser pessoas que perdoam fácil. Nós precisamos ser pessoas que amam fácil. O que move o coração de Deus é o amor. O perdão de Deus está amarrado ao amou tanto o mundo que entregou seu filho. Não é? E eu quero deixar claro que a mensagem da cruz não é uma mensagem complacente com o erro e com o pecado, que perdoa fácil de modo irresponsável. Não é isso. Pecado deve ser tratado como pecado. A pessoa que a Thelma perdoou, matou o filho dela, foi condenada. Está preso. Nem sei se já está em liberdade condicional, mas isso não é o ponto. O ponto é que ele pagou por isso, está pagando por isso. Não está na nossa mão fazer esse tipo de coisa, mas está na nossa mão dar o perdão. O pecado é coisa séria, pois custou a vida de Jesus. Pecado tem consequências. E como eu disse no início, apesar do cristianismo tratar seriamente com o pecado, ele não se ocupa exclusivamente do pecado. Cristianismo não é apenas a vergonha daquilo que fizemos com Cristo, que o levou à cruz, mas é acima de tudo a glória e a beleza do que Ele fez por nós ao nos perdoar. Então não há saída para você e para mim. Temos que perdoar. A obediência não pode esperar. Não vou obedecer daqui um mês, um ano, Não, eu vou obedecer agora. Ou perdoamos, ou perdoamos. Olhe para o que Deus fez com você. Deus perdoou você na hora que você pediu. Na hora que você disse para Deus, Ele já tinha entendido, já tinha perdoado você. Se essa é a sua experiência, você tem que fazer o mesmo. Não dá para esperar. Faça o mesmo com aqueles que você considera os seus inimigos. Eu não sei quais são o que você caracterizou de inimigo. Mas chega de uma vida cheia de problema por causa disso. E ficar carregando o inimigo para lá e para cá, esse peso morto para lá e para cá. O seu inimigo pode ser seu marido, a sua mulher, o seu filho, a sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, aquele chefe infeliz que atrapalhou toda a sua vida, e aquele professor que não acreditou em você, que você está carregando, um pastor que talvez tenha atrapalhado você, uma pessoa, um vizinho, não sei, alguém, uma pessoa que tirou a sua alegria por alguma razão, que lá no passado atrapalhou a sua vida e não acreditou em você, e você hoje é uma pessoa medrosa, porque você vive com medo de tudo, porque aquela pessoa te atormentou toda a vida. Está na hora de perdoar, para de carregar essa pessoa. Olhe para o que Deus fez com você e faça o mesmo.
É hoje, é agora. Obedecer não pode esperar. Então eu gostaria de dar a oportunidade para você nessa manhã, de assim como você foi perdoado por Deus, dar o perdão para alguém, ou ficar comprometido em pedir perdão para alguém. Não pode ter ninguém que você lembre, que tenha ofendido você, que você não tenha perdoado. Ninguém. Ou ninguém que você lembre, que você ofendeu, que não tenha ido pedir perdão. Não pode. Não pode. Isso é ter uma consciência limpa, tranquila. Isso é igreja. Porque esta igreja, então, sai com esta bandeira do perdão, num mundo intolerante, e vai trazer bem-estar, equilíbrio, para o mundo que estamos vivendo. Curva a sua cabeça junto comigo, vamos orar. E vamos falar com Deus sobre essa questão de pessoas que estão no nosso caminho, que devem ser perdoadas. Senhor, nós temos tantos inimigos, pessoas que nos fizeram mal, pessoas que nunca entenderam aquilo que a gente falou ou fez, pessoas que têm sido uma pedra de tropeço para nós. E que não tem esse nome de inimigo, mas como inimigos estão no nosso caminho, atrapalhando o nosso dia a dia. Ó Deus, está aqui uma igreja disposta a obedecer. E se o coração não é esse, ó Deus, que o Senhor mude os corações agora, em nome de Jesus, para que tenhamos um coração unânime, desejoso de obedecer a Tua palavra e perdoar aqueles que criaram tantas dificuldades para nós em nossa vida, no nosso caminhar. Pedimos liberdade, liberta-nos disso, Senhor. E que não haja nenhuma pessoa aqui que tenha esse ranço e que seja conhecida por esse ranço, de não perdoar, de ser encrenqueiro, de abrir a boca de forma errada, sendo que temos um Deus tão grandioso, perdoador, que deseja que sejamos pacificadores, e que nos orienta de forma tão clara que devemos perdoar, especialmente os nossos inimigos. Queremos viver a Tua palavra, Deus, portanto nos ajude, pelo Teu Espírito Santo. Se você está lembrando de alguém agora, meu irmão, minha irmã, coloque no seu coração o propósito de acertar, de abraçar, de colocar em dia a sua relação com aquela pessoa que precisa, em nome de Jesus. Amém.